O tema do nosso encontro é a santidade e espiritualidade no ministério, na vida do pastor. E eu tinha sugerido ao pastor Leandro que se fosse feita uma exposição de Romanos capítulos 6, 7 e 8, onde o apóstolo Paulo trata da questão da santificação nessa carta tão importante. Na verdade, eu queria começar com o capítulo 5, começar um pouquinho atrás, para que nós estejamos bem firmados no contexto. Paulo escreveu essa carta com o objetivo de preparar a sua visita à cidade de Roma. Paulo não foi o fundador da igreja de Roma, apesar de que lá haviam muitos conhecidos dele, mas ele não era oficialmente conhecido pela igreja. E ele planejava visitar a igreja de Roma porque ele procurava uma base para onde lançar a missão gentílica para o lado da Espanha. Quando ele escreveu essa carta, ele já tinha evangelizado toda a região ao redor do Mar Mediterrâneo, e isso em cerca de 15 anos, de maneira que aqui na carta ele diz que já não tem mais campo naquela região, não é? Já não tem mais campo. Hoje em dia a gente diz que não tem campo na denominação, não sei a de vocês, na minha a gente diz que não tem campo porque o número de pastores é maior do que o número de igrejas. Mas quando Paulo disse que não tinha campo, é porque em todos os campos ele já tinha plantado uma igreja. Ou gente associada a ele tinha plantado uma igreja. E como ele era um missionário e tinha como norma não edificar sobre o fundamento alheio, ele não tinha mais campo virgem, onde ele podia semear o evangelho. Ele já tinha cumprido a sua tarefa e agora ele coloca os olhos na Espanha, ele quer pregar o evangelho lá. E precisava de uma base missionária que o apoiasse, e essa base era a igreja de Roma. Corriam, entretanto, boatos a respeito de Paulo que tinham sido disseminados pelos judeus e pelos judeus convertidos ao cristianismo, que Paulo era um apóstata do judaísmo, que ele negava a lei de Moisés, negava a circuncisão, e que ele era um falso apóstolo, que ele era interesseiro, era um mercenário, plantava igrejas para poder recolher ou viver das ofertas dos fiéis. E como em Roma tinha uma comunidade judaica muito forte, Paulo sabia que quando ele chegasse em Roma, essa boataria já estaria esperando por ele. A carta aos Romanos, então, em vez de ser, na verdade, um tratado teológico, como Zwinglio achava que era a carta era o mais próximo que Paulo tinha produzido de um tratado teológico, na verdade é uma carta missionária. É uma carta em que o missionário Paulo se apresenta os seus planos e a mensagem que ele prega à igreja que ele pretende, pela qual ele pretende ser enviado, e onde ele também responde às questões que ele sabia que enfrentaria. E particularmente sobre a questão de Israel, o papel da lei, a questão da circuncisão, como fica então, se a salvação é por Cristo, como ficam os que foram antes de Cristo. Então, todas essas questões Paulo responde aqui, à medida que ele faz a exposição da sua carta. Então, a carta, ela, vista dessa ótica, ela pode ser dividida nas seguintes partes. Na primeira parte, Paulo fala a respeito da perdição e da situação de miséria e condenação de todos os homens. Isso aí é o capítulo 1 até metade do capítulo 3. Primeiro ele fala da condenação dos que nunca ouviram o Evangelho, capítulo 1. Depois da condenação daqueles que ouviram o Evangelho, o Antigo Testamento, a lei, que são os judeus, capítulo 2. E aí ele coloca tudo debaixo da mesma situação, até metade do capítulo 3, quando ele diz que não há diferença entre judeus e gregos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí, metade do capítulo 3, até o fim, ele fala a respeito da doutrina da justificação pela fé. Aí então é que ele fala de Cristo, que Cristo então surge no cenário como sendo o caminho proposto por Deus para justificar o homem perdido, tanto o judeu quanto o grego. São justificados da mesma maneira, porque são todos pecadores. E aí ele fala de Abraão, no capítulo 4, pai da fé. Abraão era uma figura importante no judaísmo. Abraão era chamado do amigo de Deus, considerado o pai da nação judaica. Os judeus tinham um grande apreço pela figura de Abraão, e Paulo então usa a própria figura de Abraão
que era o ícone judaico, para dizer que Abraão foi justificado pela fé e não por obras da lei. Até porque a lei foi dada depois de Abraão e não antes. E ele fala de Abraão, no capítulo 4, fala de Davi também. E aí, no capítulo 5, ele começa a falar dos efeitos da justificação pela fé. Vocês conhecem o capítulo 5, é um capítulo muito querido, muito gostoso, geralmente os crentes gostam de ler. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala dos benefícios da justificação. Ele fala do acesso a Deus, verso 2, ele fala da glória que nós temos nas tribulações, pelo que as tribulações produz. Ele fala no verso 5 do amor de Deus derramado nos corações, e um pouco mais desse amor, do verso 6 até o verso 8, amor que Deus prova tendo dado o seu Filho, e do verso 10 a 11 ele fala da reconciliação com Deus, apesar de sermos inimigos. E então, é claro, surge a pergunta, não é? De que maneira esse amor de Deus, de que maneira a justificação pela fé nos alcança? Porque quando Paulo falou isso, escreveu isso, já deviam ter se passado pelo menos, 20 a 25, talvez 30 anos, 25 anos desde a morte de Cristo e a sua ressurreição. E Paulo, então, fala de uma justificação presente, como é que Deus nos justifica, apesar de sermos pecadores. E a pergunta é como é que essa justificação chega até nós, se o que Cristo fez foi há 30 anos passados, 25 anos passados. E a pergunta é mais aguda para nós hoje, né? Que o que Cristo fez foi há 2000 anos, não é? Como é que isso nos chega hoje? E aí Paulo começa, em metade do capítulo 5, a desenvolver uma ideia, uma doutrina, que vai servir de base para o que ele vai dizer no capítulo 6, 7 e 8 sobre a questão da santificação. Que é o conceito da nossa união com Cristo. A união com Cristo. Pelo fato de estarmos unidos a Cristo, pela fé, todos os benefícios que Cristo conquistou na cruz e na ressurreição nos são transmitidos pelo Espírito Santo. É o que na teologia se chama da união mística do crente com Cristo. Temos essa união com Ele. Tudo que temos e recebemos é derivado dessa nossa união com Cristo. Deus não nos abençoa de maneira direta, Ele abençoa em Cristo. Então, Paulo desenvolve isso aqui, fazendo um contraste entre Adão e Cristo. E aqui nós temos um ponto extremamente importante para entendermos tudo o que nós vamos dizer para frente. Como é que os efeitos do que Cristo fez, e eu estou falando agora não só de justificação, mas da santificação também, que é o nosso ponto, como é que eu posso me apropriar da vitória de Cristo? Como é que ela chega até mim? Então, para que nós entendamos como é que nós, como pastores, podemos diariamente viver recebendo a vida de Cristo, a vitória de Cristo em nós, primeiro nós precisamos entender como é que nós nos tornamos pecadores. Porque as duas coisas são similares. É por isso que Paulo, antes de entrar na questão da santificação, ele pega esses versículos, na metade do capítulo 5, para fazer essa comparação entre Adão e Cristo. Como é que nós nos tornamos pecadores? E a resposta de Paulo é nos levar até o relato da Bíblia, lá no princípio. E nós lemos em Gênesis capítulo 1, como Deus, depois de ter criado o mundo, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, deu autoridade ao homem, deu-lhe o mandato de dominar a terra e de povoá-la, e o colocou sob teste, e diz quais seriam os resultados da decisão que Adão tomasse. Quando Adão fez a escolha errada, então Deus, aí já estamos no capítulo 3, Deus então veio ao seu encontro e o castigou. Maldita é a terra por tua causa. E a morte foi o castigo para a desobediência de Adão. Há várias questões aí que nós não queremos entrar agora, mas eu creio que esses pontos todo mundo concorda. Então, Adão, por causa da desobediência, recebeu o castigo da morte. O ponto de Paulo aqui, no capítulo 5, é que esse castigo de Deus ele foi extensivo não só a Adão, mas a toda a sua descendência, toda a raça humana,
Porque a raça humana toda estava em Adão, potencialmente. Então, diferente dos anjos, que Deus criou os anjos com um número limitado, né? Deus e os anjos não se reproduzem. É uma raça que Deus já criou limitada, pelo menos não na teologia batista e presbiteriana, né? Anjos não se reproduzem. Então... Mas os homens, a raça humana, Deus criou diferente. Deus não já criou o número total de seres humanos, mas ele criou um casal, e desse casal se espalhou toda a raça humana. Quer dizer, o número total de seres humanos, que nós não sabemos qual é, estava potencialmente em Adão. Então, Adão é visto aqui não só por Paulo, mas na Bíblia como um todo, como cabeça da raça, como nosso representante. E o que aconteceu com Adão lá no jardim, no paraíso, é estendido para nós. E são basicamente duas coisas. A primeira é a questão da culpa. Veja só como ele diz aqui. E a segunda a questão da corrupção da nossa natureza, no verso 12. Agora vamos ler, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, está falando de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse todos pecaram aqui, dá para se entender da seguinte maneira, porque todos pecaram em Adão, por isso que a morte passou a todos os homens. Nós morremos, ou já nascemos destinados à morte, e antes mesmo de pecarmos, pecado aqui como um ato voluntário e consciente de desobediência, por conta da nossa descendência de Abraão. Já nascemos como uma raça condenada. Herdamos não somente a culpa, já nascemos uma raça culpada, por isso que Paulo, em Efésios, ele diz que nós éramos filhos da ira, né? Somos, por natureza, filhos da ira. Quer dizer, já nasce debaixo da ira de Deus, com a natureza inclinada a todo o mal, sempre disposta a fazer o mal, que é a natureza de Adão. Então, é assim que nós nos tornamos pecadores. É claro, há visões divergentes a respeito disso, e na história da igreja vem um debate acontecendo que nunca terminou. Levantado primeiro pelo Pelágio, né, que disse que o pecado de Adão só afetou a ele mesmo, que os homens nascem como uma espécie de tábula rasa, absolutamente neutros, e que eles aprendem a pecar por socialização, aprendem com os pais, aprendem com os amigos, mas não que eles tenham uma natureza inclinada ao mal. Foi combatido por Agostinho, e o que afirmou que a corrupção dos nossos corações ela é herdada. Isso não anula a nossa responsabilidade. Mas a raiz da corrupção, ela é herdada. Nós herdamos uma predisposição a fazer o mal. E Pelágio foi considerado um herético, não é? Foi considerado herético. Depois o assunto foi reaberto na Reforma Protestante com Erasmo, que era um católico mais para o lado da Reforma do que não, mas que não chegou a aceitar essa doutrina da depravação absoluta do coração humano. E queria discutir a questão do livre-arbítrio com base, ele não era pelagiano, mas tinha algumas tendências. E foi combatido por Lutero, não é? Foi muito combatido por Lutero. Depois, de algum tempo depois surgiu Armínio, que não era pelagiano, mas era semi. Ele para poder dizer que o homem é absolutamente livre para tomar qualquer decisão, ele tinha que abrandar os efeitos do pecado original. Então, sim, nós somos pecadores, herdamos a natureza pecaminosa, mas não ao ponto de que nós não sejamos livres para tomar decisões morais e decisões espirituais, mesmo sem ser regenerados. Foi combatido pelo Sínodo de Dort, depois apareceu Carlos Finney, John Wesley representando essa linha, um pouco mais, um pouco menos, e a luta continua. Modernamente, tem o pessoal da chamada teologia da teísmo aberto, ou teologia relacional, que nos Estados Unidos é o Greg Boyd, você tem o Clark Pinnock, você tem o James Sanders, e atingiu alguns líderes aqui no Brasil também essa ideia. Mas é sempre constante essa questão, né, de até que ponto o pecado de Adão afetou a sua descendência. Na minha perspectiva, na posição em que eu estou, né,
na minha postura teológica, eu creio que o pecado, nós não podemos ler esse trecho de Paulo aqui sem chegar à conclusão de que o pecado de Adão se estendeu a toda a raça humana de uma maneira inexorável. E isso fica mais claro quando a gente chegar no capítulo 7, né, quando Paulo vai falar o que é que a lei faz em nós, o bem que eu quero, esse não faço, e por aí vai. E o capítulo 7 está exatamente lá para provar que a lei ela é incapaz de ajudar a nossa natureza, porque a nossa natureza ela não pode obedecer a Deus. Então, vamos atentar aqui para a linguagem de Paulo, veja só. Primeiro, por conta de Adão. No verso 12 ele diz que por causa de Adão entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. E isso passou a todos os homens porque todos pecaram. Aí ele dá a prova do que está dizendo nos versos 13 e 14. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Aqui nesses versos ele está dizendo o seguinte, a prova de que todos são pecadores, e lembra que ele está falando a uma audiência judaica, a prova de que todos são pecadores é que antes de aparecer a lei dizendo não matarás, não furtarás, e portanto caracterizando o pecado, a culpa e a condenação, antes disso o pessoal já morria. Pessoal que nunca ouviu a lei, nunca ouviu falar de Deus, nada, mas morria. É o que ele diz aqui, de Adão até Moisés, todo mundo, morria gente. Onde há morte, é porque há pecado. Né? Então a prova de que o pecado é universal é o fato de que mesmo aquele povo que não tinha recebido a lei, que caracterizava o pecado e condenava, morre. Criança morre. E se morre, a morte na Bíblia sempre é vista como consequência do pecado. Então a prova que Paulo dá de que o pecado é universal é que a morte é universal. Né? A morte é universal. Então, não tem como fugir. Como é que nós nos tornamos pecadores? Porque a nossa raiz, a raiz da humanidade é ruim, é deturpada. E tudo que procede dessa raiz, os meus filhos, os seus filhos, eles vão herdar essa mesma natureza, corrompida, inclinada a todo mal. Então, é essa nossa identificação com Adão que faz com que nós sejamos o que nós somos. Inclinados ao mal, corrompidos, escurecidos de entendimento, rebeldes, de cerviz endurecida, inimigos de Deus por definição e por natureza. Não há neutralidade. Né? O homem, de fato, é assim. Então veja como Paulo coloca isso aqui. Ó. Veja a linguagem dele. No verso, a partir do verso 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da desobediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Note aqui a linguagem de Paulo, só um detalhe. Quando Paulo está falando dos efeitos do pecado, quando ele fala muitos, ele quer dizer todos. Isso aqui é um problema sério, essa passagem, por causa do muito e do todos. Então, quando ele fala de Adão e do resultado do pecado, quando ele fala muitos, ele quer dizer todos. Quando ele diz que por causa de Adão muitos se tornaram pecadores, é porque os todos, eles são muitos. Tá? Então, não é que alguns foram e outros não foram. Então, aqui, muitos é igual a todos. Então, veja o que ele diz, olha. Ele diz, no verso 15, pela ofensa de um só morreram muitos. Pela ofensa de Adão morreram muitos, muitos aqui morreram todos.
Verso 16. Porque o julgamento de Deus, derivou de uma só ofensa para a condenação. Quer dizer, o julgamento de Deus sobre a raça humana veio de uma só ofensa, aquela ofensa de Adão lá no jardim, para a condenação. Então a raça humana está debaixo da condenação de Deus por causa daquele ato de Adão. E não só pelo ato de Adão, mas pelos nossos que contribuem e confirmam. Toda vez que nós estamos pecando, nós estamos confirmando que nós somos filhos de Adão, né? E a nossa culpa vai aumentando. No verso 17, pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Então, pelo pecado de Adão veio a condenação sobre a humanidade, a morte reinou, o domínio da morte sobre a raça humana. No verso 18, por uma só ofensa veio juízos de Deus sobre todos os homens para a condenação. Verso 19, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Na verdade, muitos aqui é todos, né? Todos se tornaram pecadores. No verso 21, ele fala que o pecado reinou pela morte e por aí vai. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para a gente entender de que maneira a santificação opera em nossa vida mediante Jesus, a gente tem que primeiro entender como é que nós nos tornamos pecadores, fazer um diagnóstico, por que é que nós somos o que somos? Por que é tão difícil ser puro? Por que é tão difícil ser santo? Por que é tão difícil ter aspirações e desejos espirituais? Por que é tão difícil ter motivos corretos? Por quê? De onde vem isso? A resposta é essa. Nós somos filhos de Adão. Somos corrompidos. Por definição, é essa a nossa natureza. Debaixo da ira de Deus, antes que a graça nos alcance, e, portanto, sujeitos a tudo isso que Adão trouxe sobre nós. Agora, como é que Deus resolveu esse problema? Tá? Isso foi Adão que trouxe sobre nós. Como é que Deus resolveu o problema? Deus resolveu o problema mandando um outro homem. É aqui que entra o segredo do pensamento de Paulo. Deus resolveu esse problema. Qual é o problema? A raça humana como um todo manchada de cima a baixo pelo pecado do seu primeiro homem, primeiro cabeça. Como é que Deus resolveu esse problema? Mandando outro homem. É interessante que Paulo chama Jesus, veja só, ele já começa dizendo aqui, no final do verso 14, ele fala de Adão e diz, Adão prefigurava aquele que havia de vir. Vocês já pensaram nisso? A gente quando fala de tipos de Cristo, a gente pensa em Moisés, a gente pensa em José, a gente pensa em Josué, a gente pensa em Davi, Isaac lá no alto do Monte Moriá, sendo oferecido em sacrifício. Mas um tipo que a Bíblia usa de Cristo é Adão. Adão prefigurava aquele que haveria de vir. Adão é um tipo de Jesus. Em que sentido o primeiro homem, Adão, ele é um símbolo, um tipo que apontava para Jesus? O que é que Adão e Jesus têm em comum? A resposta é que os dois são cabeça de uma raça. Adão é o cabeça da raça humana corrompida e Cristo é o cabeça da nova raça, que é tirada dessa raça antiga para Deus, através da justificação. Então, os dois homens, eles são porta de entrada para dois mundos, para duas realidades. Adão está na entrada do mundo presente, que está marcado pelo pecado, pela condenação, pela morte, debaixo da lei. A lei veio para tornar isso muito claro, a lei de Moisés foi dada para deixar isso claro, né? E nós entramos nesse mundo de Adão pelo nascimento. Quando chegamos nesse mundo, já nascemos nessa realidade aí, um mundo de pecado, de morte, de dor, debaixo da ira de Deus, de corrupção e debaixo da lei. A lei ali não para salvar, mas para deixar essa condenação clara. E o outro mundo, e Cristo está na porta de entrada de uma outra realidade. Só que nesse mundo nós entramos pela fé, não por nascimento, mas é mediante a fé em Cristo Jesus. Somos justificados e entramos nesse mundo onde Paulo vai continuamente falar, o dom de Deus é a vida eterna, que se contrapõe à morte, à dor, sofrimento e condenação. Então é por isso que Adão é uma figura de Cristo, porque Adão é o cabeça da raça e Cristo é o cabeça de uma outra raça. A pergunta é, a quem você está unido, né? Todos nós, por nascimento, somos ligados a Adão. Mas se nós permanecermos a vida toda ligados a Adão,
ao morrermos, nós receberemos a herança de Adão. Mas, se pela fé nos unimos a Cristo, então a herança negativa de Adão, ela é cancelada, a dívida é cancelada. E nós somos herdeiros de Cristo. E aí, então, a situação muda completamente. No fim das contas, é isso que importa, em termos da nossa existência com relação a Deus. Em quem nós estamos? Todos os homens estão pendurados ou no cinturão de Adão ou no cinturão de Cristo. A pergunta é onde é que eu estou e onde é que você está. Em última análise, essa é que é a pergunta fundamental. Se eu estou em Cristo, alguns efeitos vão acontecer. E aqui Paulo, usando a linguagem que lhe é peculiar, ele fala, né, no verso 15, onde ele fala, pela ofensa de um morreram muitos, só um detalhe. Agora, muitos não é todos, mas muitos é muitos mesmo. Senão nós vamos cair no universalismo, né? Vamos cair na salvação de todos. Então veja só, 15, verso 15. Pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, for abundante sobre muitos. Muitos aqui é muitos mesmo, né? Aí no verso 16, a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. O contraste aqui é o seguinte, a condenação transcorreu de uma ofensa. A justificação veio por causa das muitas ofensas que nós cometemos. Então ele está fazendo um paralelo, uma comparação entre o pecado de Adão e suas consequências e a obra redentora de Cristo Jesus. No verso 17, ele fala da abundância da graça e o dom da justiça, que reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. No verso 18, ele fala que por um só ato de justiça veio a graça. O ato de justiça aqui é o ato de Deus castigar o pecado em Cristo Jesus. Deus foi justo, porque castigou o pecado em Cristo Jesus, e justificador daqueles que Cristo representa, daqueles que haveriam de crer nele, fazer parte do seu povo. Então, por esse ato de justiça, veio a graça sobre todos. E aqui, dependendo se você é de um lado ou do outro, você vai ler todos como todos ou todos como muitos, né? Para a justificação que dá vida. Também no verso 19, ele fala da obediência de um, que é a obediência de Cristo, que muitos se tornarão justos. E assim por diante. Então, eu acho que agora nós já podemos entender. Apenas um detalhe aqui, não sei se Paulo em outro lugar faz a comparação entre Cristo e Adão, e vocês naturalmente sabem onde é, que é o capítulo 15, né, de 1 Coríntios. Lá no fim de 1 Coríntios, se você abrir aí comigo, ele faz outra vez essa comparação e esse contraste entre Adão e Cristo. E ele diz, 1 Coríntios 15, 44, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Ele está citando Gênesis 1, quando diz que Deus soprou nas narinas de Adão, e Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é o último Adão? É Cristo. Não é? Por que ele é o último Adão? Porque não virá um terceiro para ser representante de raça nenhuma. Deus já fechou o assunto. Só tem dois representantes. Um foi Adão, e o último Adão é Cristo. Então, não virá outro, Messias, né? Tem muitos que se dizem, mas não, o último Adão é Cristo. Deus não mandou mais ninguém para resolver o problema, enquanto aparecem aí salvadores e Messias no mundo todo, mas nós estamos seguros no que diz a palavra de Deus. Ele é o último Adão. Aí no verso 46 ele diz, mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, que é Adão, formado da terra é terreno. O segundo homem, que é Cristo, é do céu. Ele chama Cristo aqui de o último Adão e o segundo homem, o primeiro tendo sido Adão. Por que essa comparação? Ele está falando da ressurreição. Se nós somos, os que estão ligados a Adão, eles são terrenos, eles são desse mundo, eles não têm expectativa depois da morte, a não ser a condenação e o juízo. Mas os que são do último Adão e do segundo homem, da nova raça que Deus está criando, então esses podem falar do corpo espiritual, podem falar da ressurreição e podem falar da vida eterna. O ponto aqui é esse
esse contraste, que ao mesmo tempo é uma comparação. E eu quero concluir isso aqui dizendo assim, no pensamento de Paulo, nós somos justificados e santificados exatamente da mesma maneira pela qual nós nos tornamos pecadores. Ou seja, por meio de alguém. Nós nos tornamos pecadores por causa de Adão. E agora nós somos justificados e santificados por causa do último Adão, ou o segundo homem, que é Jesus Cristo. Então, na base da doutrina da justificação de Paulo e da doutrina da santificação está o conceito da união com Cristo. E é aqui que nós podemos dizer que é pela graça. Porque se nós estamos unidos a Cristo, é claro que o mérito é dele e o poder vem dele. Nós somos os beneficiários. Nós não contribuímos, a rigor, para esse processo, porque a graça, o poder, a santidade e a vida, todos eles provêm de Cristo. E nós recebemos isso por virtude da nossa união com ele. Então, quando nós, evangélicos, dizemos que é pela graça, pela fé, é simplesmente pela misericórdia e pelo favor de Deus, nós só podemos dizer isso porque na base do que nos aconteceu está a obra de Cristo e a nossa união com ele. Por virtude da nossa união com ele, recebemos tudo isso. E ele mesmo ensinou isso em João 15, na parábola da videira, né? Quando ele disse que era a videira, nós somos os galhos, e nós não podemos fazer absolutamente nada se não estivermos ligados a ele. E é porque nós estamos ligados a ele, então, que nós podemos frutificar. Bom, entendido isso, agora nós podemos ir para o capítulo 6, onde Paulo começa respondendo a um questionamento, voltando aqui para Romanos. Imagine Paulo dizendo isso em Roma. Se ele chegasse em Roma para pregar o evangelho para aqueles judeus e judeus convertidos ao cristianismo, expondo a mensagem dele, e ele dissesse, olha, a graça de Deus é tão grande, onde abundou o pecado de Adão, superabundou a graça em Cristo Jesus. A um judeu pediria a palavra e dizia, então, vamos fazer o seguinte, vamos pecar. Porque quanto mais a gente peca, maior é a graça. Isso pode parecer uma pergunta ridícula, mas ela foi feita por um monge chamado Rasputin. Aliás, essa não é uma pergunta, essa afirmação. Ele era monge da Igreja Ortodoxa Russa, viveu no século passado, aliás, 2 séculos atrás, conselheiro dos czares da Rússia, um extremamente importante. Mas ele ensinava exatamente isso, que para que o cristão pudesse experimentar mais profundamente a graça de Deus, ele tinha que aprender a pecar com requintes de crueldade, porque quanto mais profundo fosse o pecado dele, maior seria a experiência do perdão e da graça. Não é porque a quem muito se perdoa, a quem muito se deve, muito se perdoa, né? Então a graça para perdoar e abençoar um pecador que está no fundo do poço é muito maior, aparentemente, do que para perdoar ou alcançar aquele que nasceu na igreja e nunca se desviou e tudo mais. No fim é a mesma coisa, né? Não tem diferença nenhuma. Mas, humanamente falando, parece que precisa de mais graça. Então alguém faria essa pergunta para Paulo. Vamos permanecer no pecado para que a graça seja abundante? É a pergunta que ele repete aqui no verso 1, né? No capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E veja a resposta dele. De modo nenhum. Essa expressão de modo nenhum, na língua original, é muito forte. É uma dupla negativa. É uma maneira que a língua grega tem de dizer um não absoluto, um não enfático, né? De maneira nenhuma. A tradução King James, que é uma das primeiras traduções e uma das mais usadas no mundo, hoje está perdendo para a NIV nos Estados Unidos, mas já foi a mais usada, ela traduz aqui, que Deus não permita. A gente traduziu de modo nenhum, eles traduziram que Deus não permita, porque de fato é uma coisa muito, muito forte no grego. Por que que Paulo reage dessa maneira? Paulo, já que é pela graça, vamos permanecer no pecado? Resposta de Paulo, permanecer no pecado? De jeito nenhum. Então, para Paulo, a ideia de alguém que já está unido a Cristo, dessa pessoa viver no pecado, é inconcebível. Note que ele já pulou da doutrina da justificação e agora está tratando da questão de viver no pecado, ou andar no pecado, ou andar pelo Espírito, como ele vai falar no capítulo 8. Então aqui nós já temos a transição da questão da doutrina da justificação para a questão do andar diário.
Então, um dos efeitos práticos dessa nossa união com Cristo não é somente a doutrina da justificação, que Deus nos perdoou, mas que é inconcebível que uma pessoa que esteja unida ao Cristo ressurreto, que ela viva na prática do pecado. Para Paulo é inaceitável, de modo nenhum. E aí ele argumenta, por que é que ele acha, por que é que ele diz que de maneira nenhuma? E é exatamente o que nós estamos dizendo, verso 2 ainda, olha. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Morremos? Quando morremos? Aí vem, no verso 3. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. A base que Paulo apresenta para a sua declaração de que o crente, a pessoa que está, que o cristão não pode viver na prática do pecado, e nós, antes de sermos pastores, somos cristãos, é a nossa união com Cristo. Como vamos viver para o pecado se nós já morremos para o pecado? Aí vem a pergunta, mas quando é que nós morremos para o pecado? Resposta de Paulo, quando Cristo morreu. Quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. A história de Cristo é a nossa história. Lembra que ele é o nosso representante? A história de Adão não foi a nossa? A de Cristo agora é a nossa. Quando Adão pecou, nós pecamos com ele. Quando Cristo morreu, nós morremos com Cristo. E quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E o batismo é o símbolo disso. E nesse ponto eu sou batista, né? Não tem o que fazer, né? Morte e ressurreição. Não é? Mas peraí. E o batismo, não é? O batismo é um símbolo dessa morte com Cristo e da sua ressurreição, assim como também a aspersão do Espírito Santo, derramado do Espírito Santo, é ilustrado pela outra forma de batismo, e as duas se completam, né? As duas se completam. As duas se completam. Então, para não contar uma piadinha de batismo, vamos seguir em frente aqui. Depois eu conto. Então, o argumento de Paulo aqui é esse. Vou recapitular. O crente, ele não pode viver no pecado mais, porque ele morreu para o pecado e ressuscitou para o pecado com Cristo. Ele morreu para o pecado quando Cristo morreu. Note que todos os verbos aqui eles estão no passado, olhem. Final do verso 2. Como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos, é um aoristo no grego. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Isso aqui é um particípio, está tudo bem, porque ele está falando o batismo, né, uma coisa corrente. Aí no verso 4, fomos, pois, sepultados com ele, aoristo de novo. Apontando é um tempo verbal que aponta para uma ação completa no passado. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, andemos nós em novidade de vida. Aí no verso 5, se fomos unidos, outra vez, apontando para trás, com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, o ponto aqui é que todo crente, todo cristão verdadeiro, ele já morreu para o pecado e ele já ressuscitou para aquilo que Paulo chama, veja só os termos, olhem. Ele, no verso 4, final do verso 4, assim também, isso tudo aconteceu para que nós andemos em novidade de vida. Novidade de vida. Ele tem mais outros termos que eu vou chegar depois. Andar em novidade de vida. O que é essa novidade de vida? Que é o modo normal do crente andar. É ele viver no dia a dia, na sua vida diária, na prática, a crucificação para o pecado e a ressurreição para Cristo. No dia a dia, a ressurreição para Deus. Ele só vive isso porque ele está unido a Cristo. O grande erro nosso,
como pastores, como obreiros, como evangelistas e como crentes, é que nós, frequentemente, quando buscamos a santidade e a espiritualidade, nós nos concentramos em métodos, ou nos concentramos em passos, ou em fórmulas que algumas pessoas experimentaram e nos passam, que acabam, não diretamente, mas implicitamente dizendo que isso é uma coisa que depende de nós. Não é que não depende, mas é que nós podemos fazer isso. E aí nós tiramos os olhos dessa doutrina fundamental, que a base da santificação é a nossa união com Cristo. E é, portanto, dele que eu vou tirar a graça, o poder para mortificar diariamente o pecado e fazer as escolhas certas ou viver para a glória de Deus. Então, isso é o que a gente chama de legalismo, né? O legalismo é a tentativa de você se santificar através dos seus próprios esforços. Você busca uma santidade, um caminhar com Deus, mas, via de regra, essa busca está baseada no seu próprio esforço, na sua capacidade pessoal de realizar exercícios espirituais, mortificação, cumprir determinadas regras que você mesmo estabeleceu. Eu fiz isso quando me converti, eu entendo isso. Quando finalmente eu li esse capítulo e um dia meus olhos abriram, eu vi que foi isso que aconteceu. Logo depois da minha conversão, o primeiro livro que me caiu na mão foi o livro de Charles Finney, Lectures on Revival, Palestras sobre Avivamento. E Finney, que é semi-pelagiano, ele acreditava que o avivamento espiritual era resultado do emprego adequado dos meios corretos. E ele comparava um avivamento a uma plantação. Se você planta uma semente, rega a semente, ela vai brotar. São as leis naturais. E ele disse que religião é também o resultado de leis naturais. Se você jejuar, se você confessar pecado, se você se arrepender, se você orar e se você buscar Deus, o resultado vai ser avivamento. Então, quem já leu Finney sabe que é isso. Tanto é que o título de um livro dele, publicado pela Betânia, foi Avivamento, a Ciência de um Milagre. Quem já leu esse livro de Finney? Eu já viu. Avivamento, a Ciência de um Milagre, de Carlos Finney, que era presbiteriano, né? A igreja presbiteriana já botou muito herético no mundo, né? Continua pondo hoje. Os batistas, nunca tiveram. Batista é Carlos Spurgeon, Hudson Taylor, todo esse pessoal. Carlos Stude, por aí vai. Bom, e tem outros aí. Silas Malafaia, e por aí vai. Valdice Milhão. Mas Valdice era batista, né? É isso mesmo. Retiro o que eu disse. Bom, vamos lá. Brincadeira. Eu conheci Valnice lá em Recife quando ela era missionária batista que tinha chegado de Angola. Eu me lembro quando eu fui ouvi-la, eu era seminarista na época, né? E fui escutá-la. E na época com muito proveito, né? Na época. Bom, então, o ponto aqui, voltando a Paulo e o que eu estava dizendo, é que nós, com frequência, porque perdemos de vista essa doutrina fundamental, a gente acaba seguindo uma espécie de legalismo evangélico na busca da santidade pessoal. Quando eu estava contando minha experiência, comecei a minha vida como novo convertido, eu queria de todo o meu coração servir a Deus e viver uma vida para Ele. E me dedicava, eu me lembro que eu sei que eu precisei muito disso no início e preciso talvez até mais hoje, mas às vezes horas por dia de oração, leitura da Bíblia, né, para eu poder me abeberar, conhecer aquilo tudo. Um zelo muito grande. Mas quando eu não conseguia fazer nenhuma dessas coisas, me sentia, ou então quando eu de alguma maneira tropeçava, pecava, errava, o senso de condenação era muito grande. A culpa era muito grande. Eu vivi momentos assim difíceis nos 3 primeiros anos da minha vida cristã, lutando com a consciência supersensível, o desejo profundo de agradar a Deus no meu próprio esforço, até que um dia eu ia fazer um sermão em João 10, e aquela passagem que fala assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então esse texto foi assim, uma espécie de uma segunda conversão. Eu entendi que eu estava querendo fazer o papel de Cristo, né? O que Cristo estava fazendo, ele veio trazer vida e vida em abundância. E essa vida eu tinha que receber da mesma forma como
eu tinha recebido a justificação e o perdão dele pela fé. E Paulo diz, assim como recebestes a Cristo, assim também andai nele. Da mesma forma que nós recebemos a Cristo, assim também nós devemos andar nele. Então, do começo ao fim é graça. É a graça de Deus. Os nossos esforços, os melhores esforços, eles são vãos. É isso que Paulo vai dizer no capítulo 7, né? As melhores tentativas, elas dão em nada. Mas é porque nós estamos unidos com o Senhor Jesus. Foi esse o caminho de Deus para nos livrar do rolo em que Adão nos meteu. Foi mandar outro Adão para resolver o problema. Então, unidos ao Senhor Jesus, nós podemos então viver. Não precisamos necessariamente viver no pecado aqui nesse mundo. Deus nos abriu a porta. E aqui o capítulo 6 caminha com... Paulo muda o discurso a partir do verso 6, e aí nós vamos ter ele como se fosse três coisas práticas, não é? Como é que na prática nós vivemos isso? A primeira é a questão do saber, de ter consciência disso. No verso 6, né, continuando a leitura que nós já começamos, ele diz, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Mas vejam que versículo... Para mim esse versículo aqui é a chave, né, do capítulo 6. Sabendo isso, é isso, o cristão tem que saber, e o pastor muito mais. Ele tem que saber que o nosso velho homem, o velho homem aqui é Adão. Ele é velho porque ele foi o primeiro, portanto é o mais velho de todos, não é? Adão é chamado de o velho homem por isso. O velho homem, ele deixou a sua marca em nós. Ele vive, Adão vive em nós. Então, por isso que na Bíblia, a nossa natureza pecaminosa é frequentemente chamada de o velho homem, ou o homem que se está deteriorando. E outras terminologias, o capítulo 7 está cheio delas, a gente vai achar elas lá. Que Paulo usa para descrever essa presença de Adão em nós. Só que ele diz aqui é onde Adão e Cristo se encontram, na cruz. Adão e Cristo se encontram na cruz. Só que, assim, os dois se juntaram. Quando Cristo foi crucificado com ele o nosso velho homem, que é Adão. Então, esses dois homens, um tipo do outro, eles se encontram na cruz do Calvário. E o efeito é que ambos são crucificados. Ambos são crucificados. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. A nossa natureza pecaminosa, adâmica, foi crucificada com Cristo. E ele diz aí, veja só o resultado, para que não sirvamos ao pecado como escravos. Quer dizer, a vida normal do crente é ele não servir ao pecado como escravo. Note que em nenhum momento Paulo está dizendo que nós não temos pecado ou que nós não continuamos a pecar. Ele está falando de escravidão. De serviço, não é o pecado, de compromisso com o pecado. O nosso velho homem, a natureza adâmica, foi crucificada com Cristo na cruz para que nós não sirvamos mais ao pecado como escravos. E aqui você tem a vida cristã normal. A vida cristã normal é essa. É uma vida em que nós não temos que servir ao pecado como escravos. Antes, quando nós estávamos em Adão, éramos escravos do pecado. Porque fazíamos todas as suas vontades e recebíamos o salário que ele pagava, que é a morte. Mas agora, em Cristo, nós não somos mais escravos, quer dizer, nós não temos mais a obrigação de obedecer ao pecado. Antes, tínhamos, porque é a herança de Adão, estávamos em Adão. Mas agora não estamos mais. Estamos em Cristo, não estou negando a presença da natureza adâmica em nós, mas eu estou dizendo que não é ela mais que domina o crente. O domínio do pecado no crente foi quebrado na cruz do Calvário. E como é que eu experimento isso? Primeiro eu tenho que saber disso, né? Ele começa dizendo, ó, saibam isso. Saibam isso. Às vezes o crente não sabe disso. Daí a importância da doutrina, né? Ele não sabe disso e ele tenta se santificar, se livrar de hábitos pecaminosos pela sua própria força. Quando à sua disposição está esse manancial de poder que é a união com Cristo, especialmente a crucificação da natureza adâmica na cruz. E essa é a primeira coisa, o saber. Segunda, continuando. Ele continua explicando o que é que a gente tem que saber, né? No verso 7, ele fala, quem morreu está justificado do pecado,
E nós, não é, morremos. E no verso 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aí volta o saber de novo, o verso 8, verso 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. É isso que o crente tem que saber. Ele tem que saber que foi crucificado com Cristo, e ele tem que saber que ele ressuscitou com Cristo para viver para Deus. Então começa primeiro por aqui, tá? Pelo saber. Segunda coisa, já caminhando para a questão prática, ele já no verso 11, ele usa um outro verbo. Ele falou do saber, do ter conhecimento disso, e no verso 11 ele diz, assim também vós, ou seja, a semelhança do que aconteceu com Cristo, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui o considerai-vos é que é o nó, é a chave. Como é que eu, tomando conhecimento do que é que Deus me deu em Cristo Jesus, como é que eu na prática me aproprio disso? E a resposta é, eu me considero aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E é aqui que entra a fé. A palavra considerar-se aqui é uma palavra que vem da matemática. É o logizomai, o verbo que significa você fazer uma conta e chegar a uma conclusão. Daí a ideia da consideração, ou daí a ideia da consideração. Então é mais ou menos o seguinte, a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, que a minha natureza pecaminosa foi crucificada com Cristo e que eu ressuscitei com Cristo Jesus, vencendo a morte e o pecado para viver para Deus. É assim que eu vou me considerar a partir de hoje. E aí é como, eu não gosto muito dessa expressão porque ela é muito usada, você tem que tomar pela fé. É usada erradamente essa expressão, né? Se apropriar. Você tem que se apropriar disso. É uma expressão que às vezes é usada para outras mal, não é? Mas é uma boa expressão para aqui, tá? Porque quando ele diz considere-se, é isso que ele quer dizer. Você passa a se considerar, não mais como alguém que deve ao pecado e aos hábitos pecaminosos e aos padrões de pecado, mas como alguém que é uma nova criatura. E esse é um ato de fé, não é de força de vontade. Eu me lembro tentando explicar isso para um menino que era um convertido, novo convertido. Ele tinha um temperamento muito ruim, difícil, né? Temperamento ruim não, ele não tinha nem pavio curto, ele pegava na pólvora direto. Era... Ele... E eu dizendo para ele, né, como é que é o caminho bíblico para a gente se santificar e tudo. E ele pegou esse conceito do considerar-se. Aí ele, naquela noite, ele saindo da igreja, ficou no ponto do ônibus esperando, o ônibus não passava. Finalmente, quando passou, e o cara não parou no ponto, o motorista, né, ele xingou, disse palavrão. E ele disse, pastor, eu tentei me considerar, mas não deu, não teve jeito. Para mim, Adão está vivo, está dizendo que está morto, mas ele está vivo. O velho homem, né? Eu disse para ele, olha, embora Paulo não esteja dizendo isso aqui, porque não é o ponto dele, mas isso aqui é uma coisa que nós temos que aprender, porque a santificação ela é um processo. E a dinâmica da santificação é essa daqui. Sabendo qual é o caminho, que é a cruz e a união com Cristo, eu aprendo diariamente a me considerar aquilo que a Bíblia diz que eu sou. É todo um processo de renovação da mente. Não é porque os hábitos pecaminosos, a maneira antiga de ver o mundo, os desejos pecaminosos, as paixões pecaminosas, elas têm que ser substituídas. É isso que a Bíblia fala da renovação diária. Renovai-vos diária, pela renovação da vossa mente. Não é Romanos 12, Paulo vai falar disso aí. A renovação da mente, o que é a renovação da mente? É exatamente isso. Você passa a adotar uma visão de você mesmo e do que Cristo fez por você, que a Bíblia diz que você é, e você deixando para trás os antigos padrões e a antiga mentalidade, a maneira de ver o mundo e de ver você. Então isso é um processo, ninguém passa por isso de uma hora para outra. Mas embora os metodistas falem em santificação instantânea, não é? Mas nós não cremos em santificação, eu não creio em santificação instantânea. Pelo menos comigo não funciona. No meu caso, é progressiva mesmo, né? Eu sou um aprendiz disso. Eu acho que eu já aprendi o caminho. Agora, é uma coisa que eu tenho que praticar todo dia.
me lembrar de quem eu sou, me considerar assim, e agora a terceira parte, né? Que no verso 11 em diante, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Veja só que aqui nós temos um desenvolvimento interessante no argumento de Paulo. Até aqui ele vem falando, você nota que no capítulo 5 e no metade do capítulo 6, ele está falando o que é que Deus fez por nós em Cristo. E quando a gente nem crente era, né? Nós já fomos unidos na sua morte, unidos na sua ressurreição, tudo isso se passou há muito tempo atrás, eu não era nem nascido. Mas para que isso se torne uma realidade, eu tenho que saber disso, eu tenho que me considerar o que a Bíblia diz, e eu tenho que me oferecer a Deus. Daí você vê como então essa dinâmica da santificação funciona, envolvendo o nosso querer, a nossa decisão, e eu vou usar o termo com muito cuidado, e o livre-arbítrio. Ué? Tá certo? E a vontade de... Eu acho que vocês são batistas chegando para presbiteriano. Estou achando ótimo isso aí. Menos no batismo, isso aí é inegociável. Mas as outras coisas a gente chega lá. Né? Então, muito bem. Mas não sei se vocês estão pegando o ponto aqui, não é? O ponto aqui é essa questão de que é bom, eu estou enfatizando isso aqui, para a gente não pensar que isso é uma coisa que acontece automaticamente. Tá? Assim, a santificação é tanto uma obra de Deus em nós, que já começou com a nossa união com Cristo, como é também a nossa reação a essa boa nova, que é de aceitação, de consideração e como resultado de nos oferecer a Deus. Como ele fala aqui, não é? Não reinar o pecado em nosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, e nem oferecer os membros do seu corpo ao pecado. Aqui eu fico pensando numa história que poderia ilustrar essa questão do oferecimento. Eu me lembro de duas histórias que me vêm à mente. Uma são histórias reais que vêm da Guerra Civil nos Estados Unidos, quando o Norte brigou com o Sul por questão da escravidão. E finalmente venceu o lado que queria a libertação dos escravos. E as histórias tem várias histórias contadas daquele período que os afrodescendentes que eram lá nos Estados Unidos, que foram escravos a vida toda e agora de repente se viram cidadãos livres, por causa do tempo em que eles viveram na escravidão, tratando o homem branco com uma deferência, um respeito e tudo mais, mesmo quando eles eram livres, quando na rua eles passavam por um homem branco, não é? Aquele impulso interior de dar o primeiro lugar, de cumprimentar, baixar a cabeça e tudo mais, não precisava, ele já era um homem livre. Mas o hábito de ter feito aquilo a vida toda, fazia com que, mesmo sem ter necessidade, ele se curvava para isso. É mais ou menos o nosso caso. A Bíblia diz, olha, você morreu com Cristo, foi crucificado a velha natureza, você ressuscitou com Cristo Jesus, você não precisa obedecer ao pecado. Mas por causa da nossa natureza, do hábito pecaminoso, quando o pecado chama, a gente vai correndo. Aí isso me lembrou da outra história. Imagina a seguinte situação. O povo de Israel na frente do Mar Vermelho. Faraó chegando com os exércitos. Moisés abre o mar. O pessoal atravessa. A travessia do Mar Vermelho é o símbolo da libertação. Do lado de cá, a escravidão debaixo de Faraó. Do lado de lá, a liberdade para servir a Deus. Agora imagine que os israelitas chegassem do outro lado do mar e Faraó começasse a gritar: voltem, meus escravos, voltem para o meu serviço. Eu tenho certeza que muito israelita, ouvindo a voz do antigo patrão, o impulso dele era se virar, se jogar no mar, nadar e lamber a sola do sapato de Faraó. Mas é exatamente isso que nós fazemos, toda vez que um crente verdadeiro obedece ao pecado. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Ele não é mais o nosso Senhor.
Ele não é mais o nosso patrão, nós não temos que obedecê-lo. E toda vez que nós obedecemos ao pecado como um escravo, que nós nos oferecemos ao pecado, nós estamos contraditando aquilo que Cristo fez por nós. Volto a dizer, eu não creio que Paulo está ensinando perfeccionismo, mas eu creio que ele está ensinando um padrão de vida cristão que nós, talvez eu devia só falar por mim, que nós pouco conhecemos. Porque nós estamos acostumados a um padrão subcristão de vida, onde o pecado é quase que é uma coisa natural no crente, né? Coisa normal, a gente encara com naturalidade, não estranha, não tem aquele, de modo nenhum, né? Aquela indignação de Paulo, né? Nós perdemos a indignação do de modo nenhum. E a gente aceita, né? Não só na nossa vida, mas também no nosso ministério, né? A gente não tem mais essa indignação com a questão do pecado, especialmente se nós refletimos no que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Bom, e para terminar, veja só o verso 14, essa promessa aqui, de que nós ofereçamos os membros a Deus como instrumentos da justiça, e veja só, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Que promessa maravilhosa, o pecado não terá domínio se nós nos oferecermos a Deus. Pois não estáis debaixo da lei, a lei aqui é o mundo de Adão, não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, que é o mundo de Jesus Cristo. Estamos unidos a Ele. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Amém. Meus irmãos, eu confesso, toda vez que eu leio esse capítulo e medito nele, eu vejo que eu sou um aprendiz. E vou dizer assim, se é verdade o que está prometido aqui, nós estamos perdidos, porque nós estamos tão longe de viver isso aqui. O que é que está dando errado que a gente não consegue? Será que a nossa interpretação está correta? Já chequei, já li intérpretes de um lado e do outro. A interpretação é essa mesmo, as palavras são claras, não tem como fugir do texto. É isso que o texto está dizendo, né? E eu acho que o que falta, talvez, é realmente a misericórdia de Deus em Cristo Jesus para conosco, pelo seu Espírito Santo. Porque uma coisa é a gente saber todas estas coisas e outra é aquele poder para que tudo isso aconteça na nossa vida. Por isso que a gente tem que estar aos pés do Senhor para que isso seja uma realidade. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos dar uma olhadinha no final do capítulo 6 e entrar pelo complicadíssimo capítulo 7, certo? Onde nós vamos debater aqui algumas coisas. Mas a linha vai ser essa, né? A linha de Paulo até o capítulo 8 é união com Cristo como base da santificação. Capítulo 6 ele fala da liberdade do pecado. Capítulo 7 ele vai falar sobre a libertação da lei. E no capítulo 8 a vida do Espírito. Como é que nós vivemos no Espírito. Eu acho que você só pode se considerar alguma coisa se você souber o que é que você tem que se considerar. Então, talvez eu não devia chamar realmente o saber da parte prática, né? Eu devia talvez chamar da parte preparatória, né? Porque a prática realmente é você se considerar e se oferecer. Mas a ligação não tem como. Eu só posso me considerar se eu souber. Eu só posso me considerar morto se eu souber que eu morri com Cristo. E então eu me considero aquilo. Vou dar um exemplo aqui, que eu gosto. Quando surgiu a loteria esportiva, me lembro de um caso lá no Nordeste, nos primeiros prêmios. Naquele tempo que era cartelinha de furar, a gente furar com a ponta do lápis, lembra? A gente não, que eu nunca joguei, tá certo? Mas nunca joguei não. Nem quando era descrente. Aí eu me lembro da história, a história ficou conhecida do cidadão que ele fez, na época era 13 jogos, né? Não sei se é hoje ainda 13 aí. É 13 hoje? Vocês são espertos, eu tentei pegar, ninguém... Turma tá ficando... Eu não sei. Bom, todo mundo sabe. Tá certo, são 13, diga. Finalmente. Então, o cidadão fez, né, a cartelinha, marcou os 13 pontos e ele ficou conferindo no rádio, né? Ficou conferindo. Primeiro jogo, acertou. Segundo, terceiro, o cara foi 12 jogos,
13º jogo, saiu o resultado no rádio, fez os 13 pontos. Rapaz, quando esse homem soube que ele acertou os 13 jogos, ele considerou-se um cidadão rico. E aí ele deu o carro para o vizinho, a casa para a sogra, queimou os móveis na rua, né, para que no dia seguinte ele ia receber, né, ele se considerou um cara rico e agiu, né, como um cara rico, né, rico e doido, né, mas rico de qualquer maneira. Só que, é claro, a coisa trágica aí é que ele descobriu na segunda-feira, na Caixa Econômica, que mais 1.300 brasileiros também tinham feito 13 pontos, né? Então o prêmio que ele recebeu, quase uma miséria, não deu nem para recuperar. Isso é um fato, né? Mas o bom é a sequência. Ele soube, quer dizer, ele primeiro tomou conhecimento de que ele tinha acertado, considerou-se uma pessoa rica, embora erradamente, e agiu como tal. Então, é uma ilustração que talvez ajude, né? A dizer, apesar de que a promessa de Deus não é enganosa. Nós tomamos conhecimento daquilo que a Bíblia nos anuncia, o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, nós nos consideramos isso que a Bíblia está dizendo e nós agimos com base nisso, passamos a viver com base nessa informação. E aí então é que entra a parte prática, pastor, que realmente o senhor tem razão, o senhor falou. Mais alguma pergunta? Sim. Pelo fato de saber a quem você, Isso. Pertencemos. De fato. Entra também a questão hábito. Sim, sim, sim. Não creio que Paulo está negando isso. Tanto é que ele usa, é forte, né? Ele diz assim, não reine o pecado. Considerem-se, não ofereçam os membros ao pecado, se ofereçam a Deus. Quer dizer, são todas injunções que Paulo está fazendo para nós. É nós que temos que fazer isso aí. Você tem que adquirir esses hábitos, entendi. E é isso aí. E são hábitos de santos, né? Que eles vão repondo aqueles hábitos pecaminosos que nós tínhamos. Tem que haver uma decisão, tem que haver um desejo, um compromisso, né, de fazer isso. E isso só é possível porque nós estamos unidos a Cristo. Porque é dele que vem a vontade para isso, que vem a disposição para isso. É claro que é de uma maneira misteriosa que a gente não sabe explicar, não é? Essa graça de Deus, ela age na vontade humana, de tal maneira que o homem, ele voluntariamente faz aquilo que Deus quer que ele faça. Ninguém sabe explicar como é que isso funciona, mas é assim. O homem faz voluntariamente aquilo que a graça de Deus quer que ele faça. Pastor, diga. Nós sabemos muito bem ensinar e pregar como se aceita Jesus pela fé, mas não sabemos como se vive Jesus pela fé. É isso aí. É a questão da prática? É o mesmo princípio, é o mesmo princípio. A gente é salvo pela fé, aí quando entra na questão da santificação, a gente muda de caminho. Cai num legalismo, né, muda, mas é o mesmo princípio, do começo ao fim. Não é, inclusive, uma herança do catolicismo, do Inácio de Loyola, todas aquelas regras, Eu não tenho dúvida. A doutrina católica, na antropologia, ela é semi-pelagiana. E o semi-pelagianismo, ele é sinergista, né? Quer dizer, o homem coopera com Deus em tudo. Quando eu digo que a gente tem que se esforçar, tem que fazer, porque a Bíblia diz que está fazendo, mas a Bíblia pressupõe que o querer e o efetuar já vem de Deus, já é a graça de Deus no coração do homem. No sinergismo, o homem faz isso para receber a graça. No nosso pensamento evangélico, ao contrário. Primeiro, monergismo. Sine junto. Né? Então, o monergismo significa Deus somente é a pessoa que age. Sinergismo, aí já é Deus e o homem juntos. Né? Então, os evangélicos são monergistas e os católicos são sinergistas. Não, mas eu não acredito nisso não, colega.
Pois é, mas veja, eu não sei nem como é que eu explico isso, porque eu conheço esse perigo. Eu me lembro que quando eu estava começando a entender que a santificação também é pela graça, que esse era meu medo. Eu ficava orando, Senhor, se eu começar com medo de abrir mão. Veja só, um pontinho só para ilustrar o que eu estou dizendo. Eu me lembro que uma das coisas que eu fazia diariamente era ficar sondando examinando o meu coração. Porque meu medo é que eu teria cometido algum pecado e que esse pecado ele não fosse tratado. Eu pequei, deixei passar aquele pecado foi acumulando, o tempo foi passando, endureceu a minha consciência e daqui a pouco eu estava em estado de pecado e Deus, inimigo meu. Tá? Então eu tinha medo de que eu pecasse e não... Eu vivia me policiando. Mas quem é que a Bíblia diz que, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado? Espírito Santo. Então, um dia eu disse assim, mas levei um tempo para me sair dessa armadilha. Eu disse, olha, é o seguinte, se Deus está interessado na minha, se eu sou filho dele, amo a Deus, eu sei que amo a Deus, eu quero ser santo, Deus sabe disso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Eu vou parar de ficar olhando para dentro de mim e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Se eu errar, o Espírito Santo vai me dizer, Deus vai me convencer, vai mostrar. Se minha consciência é uma consciência cristã, ela vai reagir ao pecado. Aí foi quando eu parei de olhar para dentro. Porque eu ficava catando o pecado, examinando. Eu creio que a gente pode fazer isso uma vez por semana, né, que era a prática de Wesley, né? Ele uma vez por semana fazia um balanço, né? Fazia um balanço, examinava tudo, fazendo uma faxina. Eu não acho que seja ruim, tá? Mas no caso do pessoal legalista, é que eles são introvertidos. Isso foi o erro do puritanismo na fase final do puritanismo. Que se tornou extremamente introvertido, né? Procurando a santificação dentro. Então eu acho que a gente tem que focar em Cristo, fazer o que tem que fazer e confiar que Deus vai fazer o que ele diz aqui. O Espírito Santo vai acender a luz vermelha. Eu sou uma nova criatura, a coisa vai acender. E se não acender, eu tenho certeza que os amigos que eu tenho, eles ao meu redor, vão ter todo o prazer em sentar a ripa, né, para dizer que eu pequei, né? Então eu descansei nessa área e não percebi nenhuma queda no meu desejo de santificar, mas um descanso. Eu consegui descansar. Então, e outras coisas, não é que a gente fique esperando por Deus, eu não sei como explica isso, mas eu tenho certeza que, se não todos, mas uma grande, eu tenho certeza que vocês sabem o que eu estou dizendo. Eu tenho medo, é o medo da gente relaxar, não é isso? E aí a vaca vai para o brejo. Mas eu posso lhe dizer o seguinte, se a gente ama a Deus e é crente mesmo, a gente quer a santificação, não tem esse problema. Os meus filhos, na fase de adolescência, por exemplo, eles chegam para mim, quase todos eles assim, angustiados, querendo saber se são crentes, né? Ou não, porque peca e tudo mais. E apesar de ser presbiteriano, nesse ponto eu sou batista, o filho de crente tem que se converter, não é? Tem que se converter. Então... Aí depois batiza, né? É isso aí. Os meus já, como eu tenho assim, muita esperança, já fiz antes, né? Então, mas eles quando chegaram, eles preocupados, papai, eu estou preocupado, porque e se eu não for crente? Mas eu disse, meu filho, se você não fosse, você não teria essa preocupação. Porque a pessoa que não é crente, a natureza está morta. Ela não tem esses anseios, esses escrúpulos, né? De ofender a Deus, de desagradar a Deus e tudo mais. E aí, quando chega para mim um crente, que o problema dele é a luta dele com o pecado, e a luta é tão grande que ele grita, miserável homem que sou, será que eu sou crente meu? Eu digo, a prova de que você é crente é esse conflito aí. Porque um descrente não tem um conflito desse. Então, devagar a gente vai soltando, né? A mão do... Pois é. Isso. É assim que eu vejo. É assim que eu vejo. Amém. Amém. Senhor, nós confessamos que nem de perto, Senhor, nós conseguimos adentrar a profundeza
da tua graça e da tua misericórdia. Estamos nos banhando às margens do mar da graça. Pedimos ao Senhor que tu nos ensines como colegas, pastores, obreiros, ó Deus, e cooperadores contigo na obra do Senhor, que o Senhor venha nos ensinar e venha nos instruir, Senhor, para que nós vivamos uma vida santa, vitoriosa sobre o pecado, para que tenhamos autoridade espiritual na pregação, no aconselhamento, no testemunho, para que nós possamos refletir, Senhor, a glória do Senhor e da tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, pedindo também uma noite de paz e de repouso, por amor do teu nome. Amém.